Os bolsonaristas estão empolvorosos no Twitter, nem peso, né, pessoal? Ontem foi o dia inteiro. Sabe o que eles parecem? Eles parecem aquele desenho do Dick Vigarista, né? Que ele sempre bola um plano maligno, né, para tentar pegar o Xandão. Só que o Xandão, nesse caso, é o pombo, né? Pega o pombo. E aí eles fazem um plano maligno e nunca conseguem. Não dura nem 72 horas os planos deles. Mas eles acreditam, eles ficam empolvorosos, eles ficam atiçando a gadaiada. Estão falando de impeachment do Alexandre de Moraes. E estão querendo até anular todos os processos lá que o Alexandre de Moraes estava envolvido. Você quer saber o que está acontecendo? Eu vou explicar para vocês. O jornalista Glenn Greenwald, aquele da Vaza Jato, ele também é do Intercept, ele publicou uma matéria que foi publicada na Folha de São Paulo, em que ele teve acesso a celulares de um dos assessores lá do Alexandre de Moraes. E nesses celulares ele dá a entender que o Alexandre de Moraes estaria agindo de forma ilegal, pedindo para eles elaborarem relatórios contra bolsonaristas. Então eles acham que isso é ilegal, porque ele é um juiz, ele não pode investigar ou pedir investigação, então ele deveria ser afastado, ele cometeu um ato ilícito. Então até fazendo comparação lá com a Vaza Jato, lá do Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Mas o que acontece na prática, pessoal? Primeiro, esses áudios que foram vazados, essas conversas, é da época que o Alexandre de Moraes era presidente do STF, nas últimas eleições, em que o Bolsonaro perdeu. E ao mesmo tempo ele era ministro do STF. Então ele estava no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e ainda era o ministro do STF, que estava apurando aqueles inquéritos de fake news e milícias digitais. Como presidente do TSE, ele tinha poder de polícia, sim. Porque nós estávamos no momento que a democracia estava sendo ameaçada, várias pessoas estavam falando em fraude nas urnas, algumas pessoas estavam pedindo até golpe de Estado, como na Jovem Pan. Aquela cubana chegou a pedir claramente, né, aquela Zoe Martini, que tem que haver um golpe de Estado, sim, que os militares prendam, fechem o STF e o Congresso. Aquele Paulo Martins, também na própria Jovem Pan, falou que se tiver que ter uma guerra civil, que tem uma guerra civil. Então esse é o contexto que estava naquela época. E para manter a lisura das eleições e evitar essas coisas, o Xandão, como presidente do TSE, que tem sim poder de polícia, porque o TSE tem a obrigação de garantir que as eleições sejam justas e limpas, que todo mundo possa votar igualmente, que os candidatos tenham os mesmos direitos e que não tenham mentiras sobre os candidatos, o Xandão ele começou a investigar todas essas postagens que apareciam contra o sistema eleitoral. Tanto que era comum no Twitter as pessoas marcarem o arroba dele, né? Assim, alguém postava lá uma fake das urnas, eles marcavam, olha aqui, Xandão, você que está espalhando fake news sobre as urnas. Ele ia lá e mandava investigar. Então, como presidente do TSE, ele podia sim mandar investigar e fazer relatórios. Que nem um print que vazaram lá do Rodrigo Constantino. Ele viu que o Rodrigo Constantino estava falando contra o processo eleitoral, e ele falou, investiga isso daí, faz um relatório. Porque o cara está atacando o sistema eleitoral com mentiras, com fake news. E o TSE tem sim esse poder de polícia durante as eleições para garantir que as eleições sejam limpas. E esses inquéritos que ele mandava fazer, ele também anexava aos inquéritos lá das fake news e das milícias digitais, que é do STF, de que ele era ministro. Então ele era o presidente do TSE e ministro do STF. Então ele pegava esses relatórios e anexava junto. Essas pessoas estão tudo envolvidas no Morcrim, numa organização criminosa para desacreditar o sistema eleitoral e tentar mudar um golpe de Estado. Era isso que ele fez. Tem alguma ilegalidade nisso? Não. Tem algum crime nisso? Não. Porque ambos os tribunais, ele estava presente nos dois, no TSE e no STF. E os tribunais podem dialogar sim e trocar arquivos. Isso não é nenhum crime. Tanto que tudo isso foi feito com apoio da PGR da época. Eu acho que ainda era o arquivador lá, esqueci o nome dele, o Augusto Aras. Tudo com apoio da PGR. Não tinha nada de legal, nada de inofensivo. Agora, eles estão querendo fazer uma comparação com o Moro e o Deltan. Na verdade, o Moro e o Deltan sim era legal. Porque ali não era uma conversa entre tribunais, era uma conversa entre as partes. Num processo jurídico são três partes. Você tem a acusação, que é a promotoria, a defensoria, a promotoria, Ministério Público, etc. Você tem a defesa, que é os advogados que vão defender o réu, e você tem o juiz que julga o caso. Ele vai ouvir as duas partes e vai tomar uma decisão. Só que o Moro conversava com uma das partes, que era a parte que acusava, que era o Deltan Dallagnol. Produziam relatórios, tudo, acusação, o que poderia passar, o que não poderia. Até a hora de julgamento eles combinavam para dar entrevista na Rede Globo. Então isso sim era ilegal, porque era um juiz sendo parcial para condenar quem ele queria. Já o Xandão não, ele estava usando o poder de polícia do TSE para investigar pessoas que estavam espalhando fake news para tentar desacreditar o sistema eleitoral brasileiro e tentar dar um golpe de Estado. Então são coisas bem diferentes, não tem ilegalidade nenhuma. Tanto que vários juristas já falaram, não tem nada de ilegal no que o Xandão fez. Tanto que no dia seguinte que saiu essa notícia, que foi ontem, hoje o Xandão já estava num evento aí com ministros do STF e ministros do Lula, lá de boa, comemorando, cantando, porque não tem nada de legal. O STF inteiro ficou a favor do Xandão, falou, não tem nada de legal nisso. Ele presidiu o TSE, ele tinha essa obrigação sim de mandar investigar, produzir relatórios sobre qualquer um que estivesse atacando o sistema eleitoral. Então não tem nada de legal e nada de absurdo. Agora, os bolsonaristas já criaram essa narrativa falsa.
Por quê? O objetivo deles é salvar o Bolsonaro. Está acabando o prazo do PGR denunciar o Bolsonaro, pelo caso lá das joias. E está bem claro, pessoal, pelo menos está parecendo que o PGR, que é o Paulo Gonet, de que ele vai sim indiciar o Bolsonaro. Ele não vai arquivar, ele vai mandar para o STF para tornar o Bolsonaro réu e preso. Então eles estão com medo disso, porque como é o Xandão que está à frente desses relatórios, o Xandão pode sim mandar prender o Bolsonaro, só não sabemos quando. Tem lá o trâmite legal, tem os ritos, etc., mas eles estão apavorados. Então eles tiraram mais essa cartada da mesa para tentar desacreditar o Alexandre de Moraes e tentar afastar ele do caso do Bolsonaro, porque eles estão com medo disso. Estão pedindo até um super impeachment do Xandão. Eles são tão burros, né, que se eles conseguissem mesmo o impeachment do Xandão, o Lula ia indicar o ministro que ele quisesse, que o presidente é o Lula. Ele poderia colocar lá alguém até pior do que o Alexandre de Moraes. Quem sabe algum outro comunista, que nem o Flávio Dino, né? Aí sim eles iam estar ferrados ao quadrado. Mas eles apostam nisso, eles querem afastar o Alexandre de Moraes e querem o arquivamento dos casos que ele relatou. Tudo isso para proteger o Bolsonaro. Então isso é mais uma armação deles, é mais um pastel de vento, é mais um blá 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 que eles estão espalhando nas redes sociais, que na verdade não vai dar em nada. Até porque se esse pedido de impeachment chegar no Senado, o Rodrigo Pacheco nunca vai colocar em questão essa pauta. Tá? Talvez o Congresso, lá com o Arthur Lira, talvez ele coloque por pressão política. Mas no Senado não. Então isso aí não vai dar em absolutamente nada. Nada. Agora, o que me espanta é o Glenn Greenwald envolvido nisso, né? Ele diz que tem mais 6 GB de material. Bom, espero que nesses 6 GB tenha realmente algo muito relevante, porque pelo que ele apresentou até agora não tem bosta nenhuma. Só tem ele com a loucura dele. E outro, o Glenn Greenwald, na época lá da Vaza Jato, que ele vazou aquelas conversas do hacker, ele foi super atacado por bolsonaristas. Tanto que a mãe dele sofreu muito com os ataques, não sei se ela chegou a morrer ou não, mas ele fez uma postagem dizendo que ia vingar a mãe dele, porque tanto ataque e coisa grotesca que ele ouviu de bolsonarista. Eu vou vingar você, mamãe, por todos os ataques que os bolsonaristas fizeram você passar. Então ele batia de frente com o Bolsonaro. Tanto que o Bolsonaro, quando era presidente, chegou a cogitar a hipótese de expulsar ele do Brasil. Caçar o passaporte dele e não permitir que ele ficasse no Brasil. Sabiam disso? A Bia Kiss chegou a sugerir, junto com o Alan dos Santos, que ele teve uma overdose de cocaína, que era mentira. Era só para desacreditar a imagem dele. Olha, o Glenn Greenwald, de fonte segura, que ele se internou antes de noite no hospital tal por overdose de cocaína. E agora são eles mesmos que estão usando o material do Glenn Greenwald para tentar acabar com o Xandão. Você viu que curioso isso? E o Glenn se prestando a um papel desse, né? Parece que depois que o marido dele morreu, o Davi, parece que ele mudou completamente de lado, ele virou bolsonarista. Primeiro ele começou a defender lá os bolsonaristas, começou a criticar o Xandão pelos ataques lá pelas prisões lá do 8 de janeiro, começou a criticar as atitudes do STF, que aquele pessoal não deveria estar preso, não sei o que, e agora ele surge com essa bomba. Então, para mim, ele mudou de lado, sabe? Para mim, ele mostrou realmente que ele é uma pessoa que ele não tem muita, como é que eu vou dizer, muita honestidade, tá? Porque ele pega um pastel de vento só para fazer essa bobageada toda, sendo que ali não vai dar em nada, tá? E até curioso também como é que ele conseguiu esse material, né, pessoal? Porque dessa vez não foi hacker, não foi mensagens ilegais como da Vaza Jato. Uma hipótese que está circulando no Twitter, uma hipótese, é que um dos assessores do Xandão, ele foi preso uma vez sem motivo aqui em São Paulo, pela polícia do Tarcísio. Você sabe que o Tarcísio comanda o estado de São Paulo e a polícia, e ele tem uma polícia lá que ele está doutrinando através de igreja evangélica, aqueles cultos da Universal, não sei o quê, e eles mandaram prender um assessor do Xandão, inventaram um motivo lá qualquer e prenderam ele. Essa é a única hipótese deles ter tido acesso ao celular desse assessor, porque ninguém vazou essas conversas, não foi um assessor que foi lá e vazou e entregou para o Green. Alguém teve acesso a isso de alguma forma. E a única hipótese provável é essa, que quando prenderam o assessor do Xandão, talvez tenha sido justamente por isso, para pegar o celular dele, fazer uma cópia dos dados que estavam lá, e depois soltar o cara porque não tinha motivo para prender ele. Mas só para pegar o celular dele e tentar achar algumas coisas. Aí pegaram esses dados, deram lá pro Glenn Greenwald, e ele criou essa narrativa falsa, todo esse terrorismo. Ah, porque o Xandão mandava investigar quem ele queria, usa a sua criatividade, que não sei o quê. Era a função dele, gente, para proteger a democracia. Uma democracia que estava ameaçada por bolsonaristas que queriam, porque queriam um golpe de Estado. Isso não tem nada de legal e nada de errado. Não vai ter impeachment de Xandão, só vai ter mais um desgaste, né, como a gente diz, e mais uma onda de gente maluca e acreditando em besteira. Agora, o fato é, o Xandão está de boa, participando de festa, o STF todo está do lado dele. Esse escândalo aí dos bolsonaristas não vai durar nem 72 horas. Eles podem ficar lá histéricos, não sei o que, porque o Xandão tinha que ser afastado imediatamente, impeachment. O Moro, que é tão cara de pau, está pedindo até as anulação de todas as decisões do Xandão, sendo que o Moro ficava batendo papo com o Ministério Público, com o Deltan, com a parte acusatória. Agora fica lá, sou a favor de que solte todos os presos pelo 8 de janeiro. É uma piada esses bolsonaristas, né, pessoal? Que partezinha escrota da nossa política é o bolsonarismo, né?
O Sérgio Moro, que estava de conluio com o Deltan para prender o Lula, agora vem falar de moralidade que as partes não podem conversar. O Xandão não conversou com nenhuma parte. Ele conversou com os tribunais, porque ele fazia parte dos dois tribunais, TSE e STF. Não tem nada de legal nisso. Está na Constituição, está nas leis, ele agiu para defender a democracia. Aliás, ele fez bem. Se ele não tivesse agido, ele teria prevaricado. Tá? Então a verdade é essa, pessoal. Isso aí não vai dar em nada. É só mais uma loucura bolsonarista. Vamos ver quanto tempo vai durar na mente deles essa loucura aí, tá bom? Quem gostou do vídeo, comenta aí, diz aí o que achou. Por favor, deem like no vídeo, tá? Atualize a página, que o YouTube também está removendo likes. Ativa o bendito sininho, né? Que agora o YouTube está bugado. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.